Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Daniel, uma jornada de fidelidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, iniciando o terceiro trimestre do ano de 2024. Introdução da lição. Nesta lição, veremos o contexto histórico do livro de Daniel. No segundo ponto, identificaremos as características gerais do livro de Daniel. E finalizando o nosso estudo, contemplaremos o panorama do livro de Daniel. Item número 1 da lição, o contexto histórico do livro de Daniel. Israel, ao longo de sua historicidade, demonstrou uma instabilidade espiritual na relação com o Senhor nosso Deus, pois realizava grande abominação quando adorava outros deuses, cometendo o pecado da idolatria, bem como em grande amplitude uma desobediência generalizada aos preceitos, estatutos e juízos de Deus. A sentença do Senhor, ela foi homologada contra o povo de Deus. E este foi penalizado especialmente com um exílio de 70 anos na Babilônia, longe de Jerusalém. E assim, Israel pôde valorizar a comunhão com o verdadeiro Deus e não aceitar mais a adoração a outros deuses. A partir deste contexto histórico e espiritual, nós vamos agora estudar o livro do profeta Daniel. Vamos então para o segundo ponto da lição, as características gerais do livro de Daniel. Vamos então, no primeiro ponto, trabalhar a questão da autoria. Daniel é o autor do livro, pois o próprio Senhor Jesus, ele confirma que os escritos foram de autoria de Daniel. Isto está em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 15, o próprio Senhor Jesus fala isso. Com relação ao significado do nome Daniel, ou seja, a sua etimologia, Dani significa juiz, El significa Deus, e Daniel significa Deus é juiz. A data da redação do livro. Este livro foi escrito entre 606 a 536 a.C. O idioma utilizado, ou seja, a língua escrita, este livro foi escrito em duas línguas, sendo do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, utilizado o idioma aramaico. E os capítulos 1, 8 até o 12, empregado o idioma hebraico, a língua nativa dos judeus. Os propósitos do livro. Em primeiro lugar, mostrar a soberania de Deus ao longo da história. Isto está na parte histórica do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. E como segundo propósito, preparar o povo de Deus para o futuro. Esta é a parte profética do livro, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Portanto, temos 12 capítulos no livro de Daniel. Os profetas principais contemporâneos de Daniel foram Jeremias e Ezequiel. Vamos para o panorama do livro de Daniel. E no primeiro capítulo, nós vamos então contemplar o exílio babilônico.
No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou para sua terra os utensílios da casa de Deus. Levou também cativos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, para a Babilônia. E lá foram educados na ciência dos caldeus e serviram ao rei da Babilônia. Isto está escrito no capítulo 1 de Daniel, versículos 1 e 2 e do versículo 19 ao 21. Este capítulo traz como um ensino geral: Deus transforma a derrota em vitória. No capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor. E aí Daniel interpreta o sonho do rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor teve um sonho extremamente perturbado, chamou os magos, encantadores e astrólogos para interpretarem o sonho, sob pena de morte, se eles não interpretassem o sonho que o rei havia esquecido. Os magos da Babilônia, os encantadores, os astrólogos, não interpretaram. E o rei então ordenou a morte de todos os sábios, inclusive Daniel. Porém, Daniel fez saber ao rei que há um Deus no céu que revela todas as coisas aos seus servos. E fez então saber ao rei o sonho. Isto está escrito em Daniel, capítulo 2, versículos 1 e 2, versículos 10 ao 12, versículos 27 ao 28 e versículos 31 ao 46. Nabucodonosor, então, sonhou com uma imagem, cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturados. O significado da cabeça de ouro era o reino da Babilônia, Nabucodonosor. Então, cada parte da estátua significou a sucessão de reinos ao longo do tempo. A cabeça de ouro significava o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Peito e os braços de prata, o reino medo-persa. Ventre e quadris de cobre, o reino da Grécia, Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o reino de Roma, ou seja, o Império Romano. Os pés e ferro de barro misturado, nações oriundas do Império Romano. E a pedra cortada mencionada neste capítulo é o reino de Cristo, que atinge os pés da estátua, destronando então todos os reinos. No capítulo de número 3, nós temos então o livramento dos amigos de Daniel da fornalha de fogo. A estátua de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma imagem da sua pessoa, toda de ouro, de 30 metros de altura por 3 metros de largura, e decretou que toda e qualquer pessoa do reino deveria adorá-la, sob pena de que quem não adorasse a sua imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, não se prostraram diante da imagem e foram os 3 jogados na fornalha. Mas uma quarta pessoa apareceu nesta fornalha. Era o Senhor Jesus Cristo, que não permitiu que nenhum cabelo dos companheiros de Daniel fosse queimado, e nem que as suas roupas tivessem um pouquinho do cheiro de fumaça. Não, ele não permitiu isso. Daniel, capítulo 3, versículos 1
versículo 14 e versículo 19 ao 28, conta este episódio. No capítulo 4, nós vamos observar a árvore. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sonha com uma árvore cuja altura chega até o céu, com folhagem formosa e fruto abundante, que era o seu reino, dominado sobre a terra, ou dominando sobre a terra. Porém, um santo que descia do céu cortaria esta árvore e deixaria somente na raiz. Por causa da exaltação de Nabucodonosor, o Senhor permitiu que ele fosse tomado de uma doença chamada licantropia, onde durante 7 anos Nabucodonosor ficou vivendo como se fosse um animal do campo. E após este episódio, o rei reconheceu a soberania e o poder de Deus, e então seu reino foi restituído. Isto está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 19 ao 26 e do versículo 28 ao 37. No capítulo, na realidade, o ensino desse capítulo 5 vai nos dizer que Deus é governador universal e rei. No capítulo 5, nós temos os dedos de uma mão escrevendo na parede. Belsazar, neto de Nabucodonosor, tendo se tornado rei, promoveu uma grande festa em seu palácio e beberam vinho nos utensílios de ouro da casa de Deus que tinha sido levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Isso do templo de Jerusalém. Naquela mesma noite, o Senhor escreve na parede, indicando que o reino de Belsazar passaria, porque Dário, o rei Medo, conquistaria o reino da Babilônia naquela mesma noite, e isto foi o que ocorreu. Daniel capítulo 5, versículos 1 ao 6 e versículo 22 ao 31, conta então este episódio. O que nós podemos tirar então do capítulo 5 é o ensino de que Deus é justo e faz justiça. Daniel na cova dos leões e seu livramento. O rei Dário constituiu Daniel como um dos 3 presidentes de seu reino. Como Daniel se destacava na administração, os outros presidentes, movidos por inveja, convenceram o rei Dário a estabelecer um decreto que por 30 dias nenhuma pessoa do seu reino poderia orar a outro Deus que não fosse ao próprio rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões, pois sabiam que Daniel orava ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Assim, tomados de invejas, ou seja, os invejosos, disseram ao rei que Daniel desobedeceram, melhor dizendo, a ordem do decreto do rei, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém, o Senhor o livrou, e o rei Dário reconheceu a soberania e o poder do Deus de Daniel. Isto está escrito em Daniel, capítulo 6, versículos 1 ao 2, 6 ao 10, 13 ao 28. E, portanto, os nossos estimados alunos podem consultar as notas de aula e verificar nestes textos o que nós estamos a ensinar em cada capítulo. Este capítulo 6 nos ensina que só existe um Deus verdadeiro. No capítulo 7, nós temos aí os 4 animais que subiram do mar.
Daniel sonha com 4 animais que subiram do mar durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, com o seguinte teor e significado. Observe que o livro de Daniel, ele não está numa sequência cronológica dos fatos, dos acontecimentos. E esses fatos que eu vou relatar agora está no capítulo 7, versículos 1 a 8, e nos versículos 23 ao 27 também. E os 4 animais que subiram do mar, neste relato do capítulo 7, nós temos em primeiro lugar o vento, que é mencionado no capítulo e representa o poder soberano de Deus na terra e no céu. O capítulo fala também do mar, que representa os povos da terra. E aí aparece o primeiro animal, o leão com asas, que representa a Babilônia, com seu poder voraz e de extrema rapidez no domínio das nações. O urso com 3 costelas nos dentes representa o reino medo-persa, com muita força e poder, sendo que as 3 costelas nos dentes representavam as nações da Lídia, Babilônia e Egito, que foram esmagadas cruelmente pelos medos persas. Este reino fecha o Antigo Testamento da Bíblia. Portanto, os fatos aqui relatados, todos foram reais. O terceiro animal, o leopardo com 4 cabeças, representa a Grécia de Alexandre o Grande, muito mais rápido, sanguinário e cruel do que os reinos que lhe antecederam, sendo que as 4 cabeças eram os 4 generais: Cassandro, Lisímacos, Seleucos e Ptolomeu, que dividiram o reino da Grécia após a morte de Alexandre o Grande. Na ocasião, Alexandre faleceu com 32 anos de idade. O animal terrível e espantoso com 10 chifres representa o reino de Roma com muita força, crueldade e pavor. Os 10 chifres simbolizam os países da Europa Unida no período do governo do Anticristo. E um outro chifre pequeno que surge é o próprio Anticristo, que conquistará 3 nações das 10 e governará universalmente o mundo. Observe aqui que neste capítulo 7 nós temos o início da parte profética, escatológica do livro de Daniel. Haverá um reino que destruirá este anticristo e reinará para sempre sobre todas as nações. É o que diz o capítulo 7 do livro de Daniel. E o que nós podemos então aprender deste capítulo é que o reino de Cristo será eterno. No capítulo 8, nós temos então a visão do carneiro, de um carneiro e de um bode. Deus, ou melhor dizendo, 2 anos depois da visão dos animais, Daniel recebe uma visão de um carneiro de 2 chifres e um bode de 1 chifre. Isto está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, versículos 1 ao 11. O carneiro de 2 chifres representa o reino medo-persa, sendo que a Pérsia ficou mais poderosa do que a Média, porém eram muito unidas. O bode de 1 chifre representa o reino grego, que aniquilou o reino medo-persa, o carneiro. Porém, o chifre do bode foi quebrado, ou seja, a morte de Alexandre o Grande. E surgiram então 4 reinos fundados pelos generais de Alexandre, e um destes
saiu, e de um destes saiu um outro chifre, Antíocos Epífanes, da Síria, que matou e escravizou milhares de judeus e sacrificou uma porca, um animal imundo para os judeus, no altar do templo de Jerusalém. No capítulo 9, aí mais escatológico ainda, nós temos a menção das 70 semanas. Daniel, com 80 anos de idade, estava orando e recebe então a visão das 70 semanas, onde cada semana representa 7 anos, fazendo então um total de 490 anos de visão futurística. Daniel, capítulo 9, versículos 20 ao 27. E numa análise preliminar, vamos dizer assim, síntese dessas semanas, 7 semanas, ou seja, 49 anos, porque cada semana representava 7 anos, é o tempo da ordem de Ciro, o rei Medo-Persa, para restaurar e reedificar Jerusalém, até a efetiva restauração da cidade. Depois nós temos mais 62 semanas, que equivalem a 434 anos. É o tempo decorrido da restauração de Jerusalém até a crucificação de Cristo. Entre a semana 69 e a semana 70, há um período indefinido, que é o tempo entre a crucificação de Cristo e a grande tribulação. A semana 70, também ou seja, com um período de 7 anos, o anticristo fará uma aliança com os povos da terra por 7 anos. Porém, no meio deste tempo, ou seja, em 3 anos e meio, ele quebrará esta aliança e será contra Israel. O anticristo se assentará no trono do templo em Jerusalém e será adorado pelo mundo inteiro como um Deus. Diga-se de passagem, um falso Deus. Portanto, neste quadro aí do slide, nós temos então essa cronologia que nós mencionamos agora. No caso, este último, a grande tribulação. São os 490 anos de visão futurística. No capítulo 10, temos a visão da glória do Senhor. Daniel, no 3º ano de Ciro, do reinado de Ciro, rei da Pérsia, tem a mais deslumbrante visão às margens do rio Tigre, que é a visão gloriosa do próprio Senhor Jesus. Daniel, capítulo 10, versículos 1 ao 9, vai mencionar este acontecimento. No capítulo 11 nós temos, e no caso aí, mostra Jesus. Jesus então aqui aparece no livro de Daniel, no capítulo de número 10. No capítulo de número 11 nós temos a história do rei Dário até o fim. 4 reis da Pérsia que iam cair no caso. A ascensão e queda da Grécia de Alexandre o Grande, no caso aqui, esses 4 reis da Pérsia que iam cair, está em Daniel capítulo 11, versículos 1 ao 2. A ascensão e queda da Grécia de Alexandre o Grande está no capítulo 11, versículos 3 ao 4. A aliança entre o reino do Egito e da Síria até o templo de Antíoco Epífanes está no capítulo 11, versículos 5 ao 20. O surgimento de Antíoco Epífanes, que simboliza o anticristo, Daniel capítulo 11, versículos 21 ao 35. A descrição do anticristo com característica de sodomita, Daniel capítulo 11, versículos 36 ao 39. E as grandes conquistas do anticristo,
na grande tribulação, Daniel capítulo 11, versículos 40 a 43. E temos também ainda neste capítulo a batalha final do Armagedon, outro evento escatológico, onde o anticristo será derrotado em Jerusalém pelo Senhor Jesus e sua igreja. E aí, portanto, nós temos estes episódios aí no capítulo 11, que significa, vamos dizer assim, traz um ensino sobre a vitória, a nossa vitória no Armagedon. E o último capítulo, o capítulo 12 de Daniel, fala sobre as últimas coisas. E nesse capítulo nós temos a grande tribulação, que é mencionada, capítulo 12, versículo 1. As duas ressurreições, Daniel capítulo 12, versículos 2 e 3. A última metade da tribulação, Daniel, os acontecimentos dessa última metade da tribulação, Daniel capítulo 12, versículos 4 ao 8. E as últimas palavras do livro de Daniel estão no capítulo 12, versículos 9 ao 13. O ensinamento deste capítulo 12 é a vida eterna com o Senhor. Portanto, neste panorama breve, preliminar dos 12 capítulos de Daniel, nós temos então a história da humanidade de geração a geração, que ela não ocorre ao acaso, pois Deus tem demonstrado a sua soberania e seu poder na cronologia humana e, ao mesmo tempo, ele tem preparado o seu povo para os eventos futurísticos e escatológicos. Devemos nos manter sempre firmes, com a disposição de servir a Deus até o fim, com inteira integridade moral, ética e espiritual, como fez Daniel, que é este exemplo de integridade moral, ética e espiritual. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, vimos as características gerais do livro de Daniel, a autoria, a etimologia do nome Daniel, a data da redação do livro, a língua em que foi escrito, seus propósitos e os profetas contemporâneos de Daniel, no caso de Jeremias e Ezequiel. Identificamos, através de um panorama geral do livro, os fatos e acontecimentos dos 12 capítulos, mencionados nos 12 capítulos. Entre eles, o exílio da Babilônia, o sonho de Nabucodonosor, a estátua de ouro, a árvore, os dedos de uma mão escrevendo na parede, Daniel na cova dos leões, os 4 animais que subiram do mar, o carneiro e o bode, as 70 semanas, a visão da glória do Senhor, a história do rei Dário até o fim e as últimas coisas. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Como Viveremos na Babilônia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.